Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, língua portuguesa, todos os campos de atuação, leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Nós estamos falando de explícito e implícito, então vamos às correções? Pegue o seu pet na página 12 e 13 e venha. Vamos aqui então? Página 12, atividades. Mafalda é uma menina muito esperta. Observe a conversa dela com Manolito e responda. Aí na fala da Mafalda e do Manolito, né? Começa com a fala do Manolito, ele fala assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda, muito esperta, responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Então não adianta, né? Uma mudança de ano só mudar tudo, não. As atitudes precisam mudar. Então, se não muda a atitude, não adianta muito, né? Então, o que expressa a fala de Mafalda? A fala da Mafalda expressa a preocupação. Por quê? Porque ela espera que no próximo ano as pessoas sejam melhores do que foram esse ano. Esse ano do qual ela está falando lá na tirinha. Não é esse ano de 2020, mas esse ano que se refere à tirinha, tá? Naquele ano, que as pessoas sejam melhor do que o ano em questão, tá? Você concorda com Mafalda? Você concorda com ela? Que provavelmente o ano espera que as pessoas sejam melhor? Se você concorda, explique o que você concorda. Você acha que as pessoas precisam mudar de atitude? Não adianta a pessoa falar que quer emagrecer e continuar comendo do mesmo tanto? Não, não adianta, né? Quer emagrecer, então vamos lá. Quer fazer exercício? Então entra na academia ou faz uma volta, dá uma volta faz uma caminhada, né? No Córrego do Óleo, aqui na Lagoa, no Bretas, onde quiser, né? Mas precisa fazer alguma coisa. Só falar não resolve. Então vamos, na página 13. Na página 13 nós temos um texto aí. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Já li com vocês o texto. Agora nós vamos às questões. Se precisar, eu volto no texto. Vamos lá? Identifique os hábitos de cultura indígenas e escreva-os abaixo. Quais eram os hábitos indígenas? Tá explícito aqui. Tá assim, ó. Os indígenas que habitavam o Brasil viviam da caça, pesca e da agricultura, do milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Eles derrubavam as matas e faziam queimadas para limpar o solo antes do plantio. Então o que eles faziam? Eles praticavam agricultura doméstica de animais de pequenos porte, fazia coleta de materiais para fazer objetos com materiais da floresta, coletavam materiais da floresta para fazer objetos e usavam a madeira para fazer canoas, arco, flecha e suas habitações. Apenas retirava o necessário da floresta. A professora, não tá aqui escrito tudo isso não, tá assim? Tá? É porque você precisa pegando os hábitos deles. Não é uma resposta só, não tem escrito assim, quais eram os hábitos no texto. Os hábitos eram isso e aquilo. Não, não é assim. Porque nós estamos falando de implícito. Se nós estamos falando daquilo que é implícito, ele está ali. Ele só não está claro e evidente. Você precisa ler para saber qual é a resposta. Então eu vou repetir a resposta. A resposta deveria ficar assim. A pergunta: identifique os hábitos da cultura indígena e escreva-os abaixo. Então, praticava a agricultura doméstica. Vou começar. Praticava a agricultura, domesticação de animais de pequeno porte, coletava materiais para fazer objetos,
Usavam a madeira para fazer canoas, arco, flecha e suas habitações. Apenas retirava o necessário da floresta. Nós falamos que isso é subsistência. Só o que preciso. Não preciso? Não tiro. Vamos para a questão seguinte, né? Não tem número. Você acha o índio importante na história do nosso país? É você. Justifique sua resposta. Só sim, gente, não resolve. Ele está mandando justificar. Sim. Por que sim? Olha, o quanto os índios nos ensinou. Deixou vários costumes. Sim, porque ele é importante na nossa culinária, nos nossos hábitos de banho. Contei para vocês até isso. O fato de brasileiro tomar muito banho depende, vem dos indígenas. Lembra que eu contei que os portugueses chegaram depois de vários meses no mar, com roupas pesadas do inverno, que estava saindo do inverno e chegando num país tropical? Estavam fedendo. O que é a primeira coisa que os indígenas fazem? Levam eles para tomar banho. Estava fedendo. O hábito de banho que nós temos, banhos diários, é coisas de indígena. Europeu não toma banho todo dia igual o brasileiro. Tá? Então, tem o hábito do banho, tem a comida, todo mundo come mandioca, todo mundo gosta de farinha de mandioca, todo mundo não gosta, mas todo mundo tem alguma receita que usa mandioca, farinha de mandioca, milho, farinha de milho. E esses hábitos alimentares nós herdamos dos indígenas. Ok? Então é importante. Por quê? Pela nossa herança genética. Não é o nosso tripé da nossa miscigenação? Não eram os indígenas, os europeus, lá os portugueses e depois os africanos? Então precisa pensar nisso. E não colocar só sim e dar a resposta por encerrado. Os índios domesticavam animais de pequeno porte. O que são animais de pequeno porte? Dê exemplo. Animais de pequeno porte é animais que têm tamanho pequeno. Exemplo, coelho, gato, jabuti. Tem outros animais, né? Iguana, mas aí já não é um animal que é nosso, né? Já é um animal exótico, não é um animal silvestre. Então, você pode colocar coelho, gato, jabuti. Cachorro, tem alguns cachorros, né? Você pode colocar cachorro, alguns, né? Põe um pincher lá, né? Mas não é todo cachorro que é pequeno porte, tá? Então, do pet, acabou. Nós vamos para a nossa planilha. Eu vi lá na minha planilha que como eu recebo a planilha até com o gráfico, então essa planilha tem muita gente errando coisas que estavam muito simples. O primeiro texto, um cardápio variado. Esse cardápio variado, ele vai falar para vocês dos besouros, os tipos de besouro, o que cada um gosta. E aí ele explica cada um, o besouro que é o rola-bosta, o besouro que tem os hábitos refinados, come pétalas de flor, a joaninha, né, que come pulgões, o besouro que come aqui a biblioteca é deixa eu achar aqui, Também besouros adotaram uma biblioteca, ali estão, boa leitura, devorar os livros. Esses são as larvas que perfuram a capa dos livros, né, causando estrago. Então, essas larvas aqui que furam os livros. Então, tem vários besouros aqui. E aí ele pergunta para você, o besouro que prejudica a agricultura é o? Aí tinha serra-pau, bicudo, joaninha ou rola-bosta, né? Então é o bicudo. Bicudo. Se você não colocou bicudo, eu vou ver se eu abro a planilha para você consertar. Porque bicudo, tem gente que não. Teve 16% das respostas recebidas que marcou o serra-pau. Tá? Teve gente que põe o rola-bosta também. Meu gráfico está todo colorido. Leia a fábula abaixo. O leão e o rato. Essa fábula do leão e o rato é o leão que ia comer o ratinho, né? Ia bater a patada nele e comer.
Mas o ratinho apavorado pediu pelo amor de Deus para o leão para não comê-lo e disse: se o senhor deixar eu, escapar dessa, quando o senhor precisar, eu vou retribuir essa gentileza. E o leão dá uma risadinha, e pensa: esse ratinho desse tamanho, isso nunca vai me ajudar, Tanto que a moral da história é: os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais leais aliados. E aí ele pergunta para você: quando o rato dirige-se ao leão, trata-o como senhor, entre aspas. Essa forma de tratamento indica que é inferioridade do leão? Não, o leão é o rei da floresta, então não é inferioridade. É a superioridade do rato? Também não, Um ratinho, tadinho. Humildade do leão? Também não, mas é o respeito do rato para com o leão, já que ele é o rei da floresta. Então, letra C, respeito do rato para com o leão. Depois nós temos dentes limpinhos. Com esses dentes limpinhos, você vai responder a questão 3, 4 e 5. Quando fala aqui dos dentes limpinhos, ele fala que na China, lá em 1498, surgiu as escovas de dente, que elas eram feitas com pelos de porco, depois passou para pelos de cavalo. Só em 1938 surgiram as escovas com cerdas de nylon. Aí ele pergunta para você: as escovas de hoje são feitas de... Fácil, cerdas de nylon. Então é a letra B. Agora vamos para a questão seguinte, quer ver? Segundo o texto, a escova de pelo de cavalo foram substituída pelos nylon. Por quê? Aí, havia pouca matéria-prima? Havia pouco cavalo para tirar pelo? Não, pensa, quanto escova conseguiria fazer com o pelo de cavalo? Muitas. Porque elas eram fininhas assim, só com duas carreirinhas assim de pelo. Então dava para fazer muita escova. Aí ele pergunta também: os pelos do cavalo eram anti-higiênicos? Não, não era por isso. O pelo do cavalo causava dor na gengiva? Também não era isso. O pelo do cavalo juntava umidade e criava mofo? Sim, ele deixa claro lá no texto que substituíram, porque o pelo do cavalo criava mofo. Tá aqui assim, essas cedras foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. Tá aqui, tá? Então tá explícito. Depois vamos para a questão de número 5. A ideia central do texto é... A ideia desse texto, Dentes Limpinhos, é utilidade dos animais. É importante o porco e o cavalo porque dá para fazer escova? É isso que ele quer falar para você? Não, é a higiene dental. Ele fala: escove seus dentes, temos escovas de pelo de porco, pelo de cavalo e nylon. Também não é isso, pelos dos animais, ele quer falar para você que os pelos dos animais, que está acentuado, que não é pelo contrário, mas os pelos dos animais, tá? Que é esse fio de cabelo fininho, que nem é tão fininho nos animais, mas é o pelo deles. Agora, ele quer falar e diz para você? Não, ele quer falar da invenção da escova de dente? Sim. Ele começa contando para você quando que surgiu, onde surgiu e quando foi que passou a ser de nylon. Então é isso que ele quer falar para você. Então nós temos agora texto de número 6, o Brasil no Polo Sul. Aqui estamos falando da estação de pesquisa que fica na Antártica. Então ele pergunta para você assim, no trecho: no verão seguinte começou a funcionar a estação antártica Comandante Ferraz. A palavra destacada indica. Na explicação eu falei para você: gente, a palavra destacada é estação. Mas se você não ouviu, foi por isso que você respondeu errado. Você não assistiu o vídeo, pois qualquer coisa, E aí não sabia, porque no formulário não tem como destacar. Ele não deixa colocar em negrito, ele não deixa colocar sublinhado, ele não deixa pôr letra diferente. Se eu mudo a letra, muda todas as letras. Eu expliquei isso. Então a palavra destacada seria estação. Então, para a palavra estação, ele está falando as 4 estações do ano? Não, mas teve gente que marcou as 4 estações do ano.
O local que abriga os pesquisadores? Sim, é o lugar que abriga os pesquisadores. É a estação de pesquisa. Ele está falando a próxima parada do metrô? Não, ninguém respondeu isso, que nós não temos metrô aqui, né? O inverno no Polo Sul? Também não, mas teve gente que colocou. Quem não colocou as 4 estações do ano colocou que era o inverno no Polo Sul. O inverno no Polo Sul tem mais resposta. Graças a Deus, muitos entenderam que era o local que abriga os pesquisadores na Antártida, ok? Até contei para vocês que pouco tempo lá pegou fogo, né? Estavam renovando, esses dias teve a inauguração, já depois da pandemia. Então vamos aqui, questão de número 7. Nós temos aí uma tirinha, onde não tem o nome, né, da pessoa, mas fala assim, a mulher fala assim: às vezes eu tenho a impressão, aí ela continua, de que a bateria dele nunca acaba. Dele não acaba. Aí tá aqui, o menino maluquinho pulando. Aí nunca acaba. Quem? A bateria de quem? Teve gente que respondeu que era a associação de pilhas ou acumuladores elétricos. Tá assim, ó. Uma das definições da palavra bateria é associação de pilhas. Tá só te contando, não tá falando que essa é a resposta. Elétrico, considerando a leitura do texto, responda: qual o sentido da palavra bateria? Aí eu escrevi em letra maiúscula e aí eu nem pensei nisso no outro, mas aí tá a elétrica que tá maior. Na tirinha, levando em conta o texto em que foi empregada. O texto que foi empregado, ele quer falar que o menino maluquinho tem muita energia, muita disposição. Sua mãe fala, tá ligado no 220? Tá ligado no... Mãe, que isso, não para nunca. É essa energia que você precisa. É essa que nós falamos lá em ciência, a energia que você usa para fazer as suas atividades. A atividade de casa, não só essas, mas todas as atividades, atividade física, tá? Essa energia. Então, não é fonte de voltagem contínua, não é conjunto de instrumento de percussão, né? Não é uma bateria lá, não é um baterista, mas é a energia do menino maluquinho. O texto de número 8 fala da Yoshiko. A Yoshiko, que veio para o Brasil quando era criança, ficou aqui, queria muito voltar para o Japão, mas começou a guerra, a Segunda Guerra, não voltou. Depois também não fazia mais sentido voltar, por quê? Porque já tinha casado, já tinha os seus filhos, que já foram estudar em São Paulo, né? Aí conta que a cidade grande ficou lotada de imigrantes japoneses para as escolas, né? Principalmente na Liberdade. Então aqui tem assim, o assunto principal do texto é: a culinária japonesa e brasileira? Não. A viagem de Kassato Maru? Kassato Maru é o navio. É a viagem desse navio? Não. É a imigração japonesa? Sim, porque ele fala que a imigração japonesa começou lá em 1908. E aí eu ainda contei para vocês, em 2008, fizeram essa comemoração dos 100 anos Brasil-Japão. E tinha moeda, fizeram moeda especial, fizeram revistas especiais, teve programa especial, teve tudo. O primeiro-ministro veio no Brasil, então teve muita coisa, tá? Então, questão de número 9, nós não temos, né? Eu tenho aqui, aí eu quero falar dela, mas não temos ela. Então, para a aula de português é só, está aí a correção dos dois conteúdos, das duas atividades, do PET e do formulário. Eu espero que você faça as correções. Se você errou, conserte e mande para mim a foto da sua atividade corrigida. Não atrase, não demore, nós estamos precisando fechar a planilha, né? Quero você lá nos destaques. Eu sei que eu vou poder contar com isso. Então, até mais. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.